Olá, eu me chamo Simão Feitosa, sou professor da UFBA e vou falar com vocês hoje sobre a sequência de Fibonacci. Primeiramente, queria agradecer aos organizadores do Prolímpico pelo convite. É sempre um prazer falar aqui sobre temas de Olimpíadas, popularizar as Olimpíadas. Queria justificar a escolha do tema. A sequência de Fibonacci é uma sequência muito popular, até mesmo entre pessoas que não estão muito ligadas com a matemática, né? E por isso ela serve, ela atiça a curiosidade dos alunos, né, e pode servir para introduzir muitos tópicos interessantes em matemática discreta, como recorrências, como contagens duplas, algumas propriedades aritméticas elementares dos inteiros, né? Então é um tema bacana, popular, para a gente poder cativar alunos para as Olimpíadas. Tá? Então eu vou organizar essa palestra em torno de problemas de Olimpíada. E todos eles, tudo que foi discutido aqui está no material que em breve vai ser divulgado para vocês na sala virtual do evento. Tá? Tem tantos problemas que eu vou resolver hoje aqui, quanto outros exercícios que vocês podem usar com alunos ou em outras atividades. Para motivar a nossa conversa hoje, eu vou colocar um problema adaptado aqui da Olimpíada Coreana, sobre um problema de combinatória sobre arranjo de estudantes, certo? Vou fazer um breve resumo aqui nesse primeiro quadro por meio de um desenho. Imagina que você tem uma fila de alunos, eles estão sentados em algumas cadeiras, tá? Vou desenhar aqui 5 alunos apenas, e esses alunos estão numerados. Então, 1, 2, 3, 4 e o 5. E você quer reposicionar esses alunos seguindo 2 regras. A primeira regra com exceção do primeiro, ninguém mais pode sentar no mesmo lugar que estava antes, certo? Então, por exemplo, o aluno está na posição 3, tem que ir para a posição 4, ou para a posição 2, não pode ficar na posição 3. E a segunda regra é que eles não podem se sentar muito mais à direita do que já estavam sentados. Ou seja, o aluno da posição I, ele não pode ficar muito mais distante, muito mais à direita da posição I mais 1, certo? Então, o aluno I tem que citar entre as primeiras I posições ou até no máximo posição I mais 1. Vou dar um exemplo aqui de arranjo desses alunos, tá? O aluno 5, por exemplo, pode citar na posição 4, o 4 na posição 5, o 3 na posição 1, 1 na posição, desculpe, o 1 na posição 2, 2 na posição 3, tá? Essa distribuição aqui, ela obedece àquelas 2 regras que eu falei. A pergunta do exercício é saber de quantas formas eu posso organizar os alunos seguindo esses 2 critérios. Tá? Então, para chegar nesse exercício, eu vou desenvolver algumas ferramentas, vou falar de alguns problemas, né? Não posso deixar de falar do problema clássico que popularizou essa sequência, é o problema dos casais de coelhos. Essa imagem aqui é da Wikipedia, tá? Esse é um problema que apareceu no livro do Leonardo de Pisa, que era popularmente conhecido como Fibonacci, tá? E ele descreveu uma situação que você tem casais de coelhos que se reproduzem. Essa situação aparece no livro de 1202, ou seja, bem antigo, mas a sequência existia desde a antiguidade clássica, tá? Já se conhecia uma sequência popular que aparece na natureza. É muito comum você encontrar diversos fenômenos biológicos, físicos. Então, você tem um casal de coelhos e eles vão se reproduzir com o tempo. Esses coelhos não vão morrer. No primeiro estágio aqui desse desenho, eu tenho um casal ainda recém-nascido aqui de coelhinhos. Aí, a cada mês, um casal novinho ele vai amadurecer. Depois que eles amadurecem, eles podem procriar. Sempre um coelho vai gerar um casal de coelhos, tá? Cada mês. Então, no primeira etapa, eu tenho um casalzinho de coelhos recém-nascidos. Passou um mês, eles amadureceram. Cada um tem uma bolinha, uma vermelha e uma azul. No mês seguinte, esse casal permanece vivo, mas gera uma prole aqui, né? Tem um casalzinho novo. Na quarta etapa, o casal que estava maduro permanece vivo, gera mais um casal de filhotes, e o casal que estava verde, que era precoce antes, né? Ele amadurece e agora está apto a se reproduzir. Na quinta etapa,
O casal já estava maduro, mas a esquerda permanece vivo, gera mais uma prole. Aquele que tinha acabado de nascer amadurece. O que já estava maduro à esquerda permanece vivo e gera mais um casalzinho. Então, eu tenho aqui na quinta etapa 5 casais de coelho. Vou repetir esse processo, na próxima etapa vou ter 8 casais. Eu vou registrar esses números aqui no nosso quadro. Tá? Vocês podem perceber que essa sequência tem um padrão. O padrão é que sempre que eu somar dois números consecutivos, eu vou obter o próximo. Se eu somar aqui 3 e 5, eu vou obter o número 8. Se eu somar o 5 e 8, eu vou obter o 13. Tá? Isso é sintetizado algebricamente por essa fórmula. O número de casais da etapa n mais 1, ele é igual ao número de casais da etapa n mais da etapa n menos 1. Não vamos explicar por que isso acontece ainda nesse problema dos coelhos, tá? E eu quero identificar mais situações em que a gente enxerga um fenômeno como esse. Tá? A próxima situação que eu quero discutir com vocês é uma situação de combinatória de preenchimento de tabuleiros. Eu tenho aqui um problema de cobrir um tabuleiro 2 por n com dominós. Dominós são aquelas pecinhas 2 por 1. Né? Aí nessa figura, eu tenho todos os preenchimentos possíveis, todas as coberturas possíveis de um tabuleiro 2 por 3 com 3 dominós. Pode ser um dominó em pé, 2 deitados, depois 2 deitados, 1 em pé, 3 em pé. Tá? O número de maneiras de cobrir tabuleiro 2 por n com esse dominó eu vou chamar de xn. Então, nossa pergunta é, quanto vale o xn em função de n? Será que tem uma fórmula para a gente encontrar essa quantidade? Eu vou investigar os números iniciais dessas coberturas. Então, para isso, eu já coloquei aqui um tabuleiro bem grande no nosso quadro. E aí eu vou, primeiro, cortar ele aqui e supor que o meu tabuleiro é só feito por esse pedaço que está mais à esquerda. Ou seja, um tabuleiro bem simples, 2 por 1. De quantos modos eu posso cobrir o tabuleiro 2 por 1? Bom, só posso colocar o dominó em pé. Né? Então, o primeiro termo dessa sequência que conta as coberturas, nesse caso, vale 1. Agora eu vou investigar o mesmo problema com um tabuleiro um pouquinho maior, 2 por 2. Né? Aqui eu posso colocar 2 dominós deitados, ou então 2 dominós em pé. Né? Então, fácil fazer essa contagem, né? O x2 aqui vale 2. O x3 já foi exibido no enunciado, né? A gente já sabe que vale 3. Por aqui a gente olha essa sequência de números 1, 2, 3, fica com a expectativa de que o x4 vai ser 4, né? Vamos investigar. Será que isso acontece? Eu vou organizar essa contagem olhando o primeiro dominó. Se eu colocar o primeiro dominó em pé, o que eu tenho que fazer daí em diante é preencher o tabuleiro 2 por 3. Né? Para preencher o tabuleiro 2 por 3, eu sei que eu posso fazer isso de 3 formas. Tá? Se o primeiro dominó não estiver em pé, o que eu tenho que fazer para completar a cobertura é preencher o tabuleiro 2 por 2. Né? Isso eu posso fazer de 2 formas. Então, a gente pode concluir aqui que o x4 é 5. Vejam que nessa contagem, nessa divisão de contagens que eu fiz, né, os tabuleiros da primeira contagem não aparecem na segunda, né? São coberturas bem distintas aqui. Ou começa com o dominó em pé ou começa com o dominó deitado. Não tem mais coberturas além dessas. Né? Vamos investigar quem seria o x5. Bom, eu vou cortar aqui novamente meu tabuleiro. Eu posso começar com um dominó em pé. Daí em diante eu tenho que cobrir o tabuleiro 2 por 4. Eu já sei que eu posso fazer isso de 5 formas. Ou então eu posso colocar 2 dominós deitados. E eu tenho que preencher o tabuleiro 2 por 3. Né? Isso eu posso fazer de 3 formas. Então aqui vai dar 8. Bom, a gente já tinha desconfiado dos números que apareceram, né? A gente agora pode chutar, aqui, conjecturar
uma fórmula para o xn, né? A conjectura que eu posso fazer é que o xn ele corresponde ao Fibonacci n mais 1. Bom, aí você deve estar me questionando, ó, você não achou nenhuma fórmula, só fez trocar um problema por outro. Exatamente, troquei um problema por outro. Eu associei esse problema do tabuleiro ao problema de encontrar uma fórmula para a sequência de Fibonacci. O que eu estou percebendo aqui é que os números são essencialmente os mesmos, a menos de um reposicionamento, né? A menos de um ordenamento dos índices aqui, né? Mas as sequências que estão aparecendo aqui são as mesmas, tá? Vamos tentar entender por que acontece isso no próximo quadro, ao investigar com mais cuidado essa contagem que eu faço em cada etapa, tá? E é muito legal quando a gente vai falando com alunos no fundamental, deixar eles contarem por conta própria, às vezes na mão ali, todas essas coberturas, né? Para eles ficarem confortáveis com esse tipo de argumento, né? De separar as coberturas possíveis em dois grupos, tá? É muito ilustrativo, é muito pedagógico fazer isso, né? Deixar eles passarem ali um tempinho se esforçando, tá? Então, a estratégia aqui é você olhar um tabuleiro 2 por n e dividir a contagem em dois pedaços, né? Duas partes aqui. A primeira parte é quando você começa com o dominó em pé. Quando eu coloco o dominó em pé, o que eu tenho que cobrir é um tabuleiro que tem n-1 de largura, né? E o número de formas de fazer isso é xn-1. Se eu tivesse colocado dois dominós deitados, o que eu tenho que cobrir no restantes é um tabuleiro de largura n-2, né? Então, eu posso fazer isso de x-n-2 formas. Essa divisão de coberturas cobre todas as coberturas possíveis, porque ou começa com em pé ou deitado, não tem outra possibilidade, e elas não têm coberturas em comum, né? Não tem como a cobertura que começa em pé também começar deitado, tá? Então, daqui eu posso concluir que o xn é igual ao xn-1 mais o xn-2. Ou seja, essa sequência de contagem, né, ela tem a mesma cara, a mesma fórmula da sequência de Fibonacci. E por conta disso, se nos primeiros termos você percebe que elas coincidem, digamos que o x2 a gente percebeu que é o f3. A gente percebeu que o x3 é o f4. Ora, como o x4 é a soma desses dois números, naturalmente, ele também tem que ser a soma do f3 e do f4, que é o f5. Aí você repete o argumento. Se você somar os 3 e o x4, você vai ter o x5. Ele tem que ser igual a f4 e f5, que é o f6. E daí em diante. Então, o que é importante aqui? Qual o DNA dessa sequência que nos interessa, né? É ter a mesma fórmula. Isso aqui é o DNA da sequência, né? Aí, além de ter esse DNA, né? Além de ter essa cara comum, os primeiros termos são iguais. Daí em diante, todos vão se coincidir. Bom, para encontrar uma fórmula explícita para a sequência de Fibonacci, eu quero resolver com vocês dois problemas algébricos que caíram na prova da UBM, tá? Primeira fase, que são muito bacanas para a gente instigar alunos que estão no fundamental, que acabaram de estudar equação de segundo grau, fatorações. Então, o primeiro problema diz o seguinte: alfa é a maior raiz desse trinômio, né? x2 mais x menos 1. Então, vou escrever aqui, vou trocar o x por alfa, né? Então, alfa 2 mais alfa menos 1 é 0. E a gente quer calcular o valor de alfa quinta menos 5 alfa. Tá? Bom, uma vez que alfa ao quadrado mais alfa menos 1 é 0, eu posso concluir que alfa ao quadrado é igual a menos alfa mais 1. Tá? Aqui tem uma ideia-chave muito bacana para a gente falar para os alunos do fundamental, que nesse caso, você está conseguindo escrever
uma potência de ordem 2 de uma raiz de um segundo grau como função das potências de ordem mais baixa, que é a ordem expoente 0 e expoente 1. Né? Graças a essa equação, vou chamar de asterisco, eu vou poder escrever qualquer potência de alfa com uma combinação das potências de ordem mais baixa, expoente 0 e expoente 1. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar essa equação por alfa. Então, alfa ao cubo é a mesma coisa que menos alfa ao quadrado mais alfa. Eu vou trocar esse menos alfa ao quadrado. Alfa ao quadrado vai ser menos alfa mais 1. Então, isso aqui vai dar 2 alfa menos 1. Tá? Vou repetir esse argumento. Vou multiplicar por alfa mais uma vez. Então, alfa quarta é 2 alfa ao quadrado menos alfa, que é 2 vezes menos alfa mais 1, menos alfa. Isso é menos 3 alfa mais 2. Vocês estão percebendo que tem algo interessante desses coeficientes, né? A menos o sinal, eles são os termos de Fibonacci. Tá? A próxima linha, que é o que resolve o problema, consiste em multiplicar essa última equação por alfa. Então, alfa quinta vai ser menos 3 alfa ao quadrado mais 2 alfa. Isso é menos 3 vezes menos alfa mais 1 mais 2 alfa. Vai ser para a gente 5 alfa menos 3. Né? Então, se alfa quinta é 5 alfa menos 3, a gente pode concluir que alfa quinta menos 5 alfa é menos 3. E a resposta está na letra C. Tá? Então, esse problema é simpático, é interessante para a gente instigar essa ideia de que potências de ordem mais alta sempre vão ser combinações lineares das potências de ordem mais baixa. Tá? Isso aqui é o germe das fórmulas gerais de recursões lineares de segunda ordem como essa. Tá? É possível a gente explorar mais esse tipo de característica das raízes, né, do segundo grau. Tá? Antes de fazer isso, eu quero resolver com vocês o 14 também. Deixa eu... trazer ele aqui à tona. No 14, eu quero misturar duas ideias interessantes. Né? Uma é a faturação de diferença de quadrados e outra é o produto telescópico. Então, eu vou analisar com cuidado um parêntese genérico desse produto. Né? Ele tem essa cara, é 1 menos fk ao quadrado sobre fk mais 1 ao quadrado, que pode ser escrito como fk mais 1 ao quadrado menos fk ao quadrado sobre fk mais 1 ao quadrado. Aí tem uma diferença aqui de quadrados, né? E agora eu vou usar a fórmula, a recursão da sequência de Fibonacci. Essa soma, fk mais 1 mais fk, de acordo com a equação característica do Fibonacci, isso aqui é o fk mais 2, né? E esse primeiro termo é o fk menos 1. Então, a gente converteu um parêntese genérico desse produto como sendo uma expressão que envolve fk mais 1, fk menos 1 e fk mais 2. Tá? Bom, então eu posso trocar aquele produto por essa expressão simpática. Isso aqui é o f3 ao quadrado, vezes f2, vezes f4, em cima. Aí vai ter o f4 ao quadrado, f3, f5, f5 ao quadrado, f4, f6. Aqui no penúltimo, eu vou ter o F 2013, 2012, F 2014.
Vocês devem estar desconfiando do que, é que vai acontecer, né? Tem vários termos aqui que estão repetidos. Por exemplo, o F4, ele aparece 2 vezes aqui nessa lista de numeradores, né? E aparece 2 vezes embaixo também, no quadrado. Então, eu vou ter uma série de cancelamentos aqui, entre todos esses termos. Quem é que deve restar aqui, né? Bom, os números da pontinha. O F2 vale 1. Esse F3 pode contar com esse F3 ao quadrado, que isso aqui vale 2, tá? O F2014 ao quadrado corta só com uma parcela, então vai sobrar uma parcela aqui, F2014. Bem como o F2013, cancela só uma parcela. Então, a nossa resposta vai ser numerador F2015, denominador 2 vezes esse produto. Então, eu vou ter aqui a letra E. Tá? Então, 2 probleminhas simples para a gente instigar aqui os alunos a manipular algebricamente, que é essa questão de Fibonacci. Né? Eu quero agora explorar a ideia que aparece nessa questão 13, para tentar, assim, achar uma fórmula para a nossa sequência. Tá? E vou olhar com mais cuidado a equação x2 menos x menos 1 igual a 0. Por quê? Porque se eu escolher uma das suas raízes, alfa, eu descubro que alfa 2 menos alfa menos 1 é 0. Ou seja, alfa ao quadrado é igual a alfa mais 1. Estou descobrindo que a potência de expoente 2 ela é exatamente a soma das duas potências anteriores. Isso vai me permitir concluir que essa sequência de potências de raízes tem o mesmo DNA, né? Obedece a mesma equação da sequência de Fibonacci. Tá? Então, vou multiplicar essa equação asterisco por alfa. Eu vou descobrir que alfa ao cubo é igual a alfa ao quadrado mais alfa. Aí eu vou trocar esse alfa ao quadrado por alfa mais 1. Isso aqui é 2 alfa mais 1. Vou repetir esse processo. Alfa quarta vai ser 2 alfa ao quadrado mais alfa. Isso aqui é 3 alfa mais 2. Percebam que, de novo, estão aparecendo a sequência de Fibonacci. Né? Em geral, se você tiver descoberto que alfa elevado a n vale Fn alfa mais Fn menos 1, se você repetir essa estratégia, a gente vai concluir que o alfa elevado a n mais 1 vai ter essa cara. Vou trocar alfa ao quadrado de novo por alfa mais 1, né? Aí vou fatorar esse termo alfa. E aí vou fazer essa soma. Isso aqui é o Fn mais 1. Então, isso aqui é alfa vezes Fn mais 1 mais Fn. Tá? Então, esse padrão se repetiu. Se ele valer para um certo expoente n, vai valer para os próximos. Tá? Então, vale para todos os expoentes. Isso que eu fiz para a raiz alfa, que eu não disse quem era, né? Vale para todas as raízes daquela equação setorial. Então, se uma raiz... dá para a gente usar a forma de Bhaskara aqui, né? Calcular uma raiz, vou chamar de 1 mais raiz 5 sobre 2, vou chamar de alfa. A outra raiz, que é 1 menos raiz 5 sobre 2, vou chamar de beta. Tá? Isso que eu fiz para o vale para o beta também. Então, eu tenho 2 equações que envolvem potências de alfa e beta aqui. A primeira é essa. E a segunda é essa aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair da primeira equação a segunda. Então, alfa elevado a n menos beta elevado a n. Esse termo se cancela, né? Isso aqui é alfa Fn, alfa menos beta. Então, a gente descobre aqui que o alfa n menos beta n sobre alfa menos beta é o Fn. Chegamos na nossa fórmula, finalmente. Né? Eu vou colocar ela com a cara menos compacta, né?
o fn vai ter essa característica. O alfa menos beta, a gente pode calcular rapidamente, né? Esse aqui é raiz de 5, tá? Esse aqui é 1 sobre raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Quem não gosta muito de matemática pode até ficar um pouco surpreso quando olha para o número desse aí e achar que isso é inteiro, né? Isso é sempre inteiro. Para todo inteiro positivo n, né, que você escolha. É bem surpreendente que isso acontece, né? Não é difícil mostrar por outros meios que essa fórmula realmente corresponde com Fibonacci, para provar a predição também, mas o que a gente queria fazer aqui era dar um argumento que envolve manipulações algébricas de equação de segundo grau, né, para poder ter alguma fórmula explícita para o Fibonacci. Tá? Bom, nosso próximo passo aqui é estudar algumas curiosidades dessa sequência que a gente acabou de decifrar a fórmula, né? Tem muitas propriedades que vocês podem até descobrir por conta própria. Tem uma revista específica para estudar sequência de Fibonacci, tá? Vocês depois podem olhar na internet para vocês terem ideia da riqueza de propriedades que a sequência tem, né? Eu vou enunciar algumas aqui sem provar, tá? Depois eu vou estudar com vocês essa primeira, que é muito bacana e muito útil. Tá? Escolhe, por exemplo, um inteiro qualquer aqui dessa lista. Ó. Vou escolher, por exemplo, Fibonacci 6, que é o 8. Vou levar o 8 ao quadrado, dá 64. Esse 64 ele tem a ver com os seus dois vizinhos, o do 8. Né? Se você multiplicar o 5 por 13, vai dar 65. É quase 64. Se eu fizer o mesmo experimento com o 13, né? Vou multiplicar, levar 13 ao quadrado, dá um 69. O 69 é quase 8 vezes 21, que é um 68. Tá? Em geral, o Fibonacci n ao quadrado menos o Fibonacci n menos 1 vezes o Fibonacci n mais 1, isso aqui é mais ou menos 1. Certo? Outras propriedades interessantes, você pode, por exemplo, levar o 8 novamente ao quadrado, né? E ver que está em conexão com 3 e o 21. 3 vezes 21, 63. Ou seja, você pode relacionar ainda um Fibonacci com o Fibonacci K posições à esquerda e K posições à direita. Tá? Outra curiosidade, talvez vocês já tenham visto, talvez os alunos do Fundamental já tenham visto o triângulo de Pascal, né? Assim, dá para falar isso numa aula sem necessariamente mencionar coeficientes binomiais, né? A gente pode montar aqui o triângulo, explicar como é que é a lei de formação, sem precisar entrar muito em detalhes na contagem que esses coeficientes representam, né? E aqui tem uma curiosidade também, que os alunos podem gostar, que é você perceber que nas diagonais desse triângulo, né, o triângulo é formado da seguinte forma, né? Cada posição ela é obtida da soma de duas da linha anterior, né? Você olha para cima, na casinha imediatamente acima, e olha a casinha da direita, da esquerda, né? Soma as duas posições, dá o número de baixo. Então, 6 mais 4, 10, que é esse número aqui, né? O próximo, 5 mais 10, 15, então aqui vai ter um 15, tá? Então, quando você soma números diagonais, você vai ter Fibonacci, ó. 1, 2, 3, 5, aí soma aqui vai dar 8, né? É possível a gente provar isso, tá? Não é coincidência que ocorre esse fenômeno, tá? É possível provar isso com argumento de contagem. Vou provar essa primeira fórmula que apareceu aqui, do exercício 12, com um argumento de contagem, lembrando daquela figura do tabuleiro. Tá? Imagina que a gente quer encontrar uma fórmula que relaciona o Fibonacci m mais n com aqueles outros Fibonacci, né? Aqueles produtos, Fibonacci m menos 1, Fibonacci n,
Fibonacci M, Fibonacci N mais 1, certo? A gente sabe que esse número aqui, ele é o número de maneiras de a gente preencher um tabuleiro 2 por M mais N menos 1. Então, eu vou desenhar um tabuleiro bem grande, que tenha M mais N menos 1 casinhas de largura, tá? Então, o número de preenchimentos dele é o xm mais n menos 1. Isso aqui é Fibonacci m mais n. Bom, só que para cobrir esse tabuleiro, eu posso distinguir as coberturas em dois grupos. Né? Tem um grupo que é quando... vou traçar aqui uma barreira imaginária. Aqui focado na posição M-1, certo? Tem um grupo de coberturas em que nenhum dominó corta essa barreira que eu passei imaginária. Tá? Não existe dominós cortando ela. Ou seja, os dominós que estão aqui no bordo ou estão deitadinhos assim, ou estão em pé. Tá? Quando eu faço essa divisão, né, eu vou contar as que não cortam essa barreira. Eu vou ter dois problemas para resolver. Primeiro, eu vou cobrir o tabuleiro que sobrou à esquerda, que tem menos uma casinha de largura. O número de maneiras de cobrir esse tabuleiro é xm menos 1. E para cada uma dessas coberturas, eu tenho uma maneira de cobrir o tabuleiro restante, que tem n casinhas, né? Então, pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de cobrir, o número de coberturas que não cortam a barreira é xm menos 1 vezes xm, certo? Só que tem aquelas coberturas em que realmente o dominó corta a barreira. O que acontece? Quando ele corta a barreira, eu tenho que preencher agora um tabuleiro que tem n menos 2 casinhas de largura. Eu posso fazer isso de x, n menos 2 formas. E depois tenho que preencher um tabuleiro que tem n menos 1 casinha de largura. Para cada cobertura da esquerda, eu tenho da direita. Aí eu uso o princípio multiplicativo. Tenho, então, essa quantidade de coberturas. Como esses dois grupos de cobertura são distintos, né? Ou corta a barreira ou não corta, eu vou somar essas quantidades. Então, isso aqui, essa soma do vermelho com o verde, é o número total de coberturas. Isso dá quanto? Bom, vai ser Fibonacci M. A gente sabe que isso aqui é o Fibonacci M, né? Fibonacci N mais 1, mais Fibonacci N menos 1, vezes Fibonacci N, tá? Isso aqui é exatamente aquela forma que apareceu, só que com parcelas invertidas, né? É outra ordem, mas é a mesma forma, tá? Opa, aqui eu só troquei, aqui é um M, né? Desculpe. Aqui é um M, então aqui é um M também. Então, veja, a gente fez uma prova de contagem super simples, em que apareceu uma fórmula que envolve produtos de Fibonacci, dando um único Fibonacci, tá? Esse tipo de técnica, que é contagem dupla, é uma técnica que precisa ser muito mais explorada nos livros escolares, nos exercícios de matemática em geral, né? É um método de pensar muito criativo e importante para a gente desenvolver, né? Tem muitos fenômenos em que, quando a gente muda o jeito de contar, ele fica mais fácil, né? Então, esse é um exemplo bonito de contagem dupla, para a gente poder falar para alunos que gostam de desafios, gostam de Olimpíada de Matemática, né? Tá, então, tenho essa fórmula. Aplicações, com essa fórmula é possível a gente provar, isso que eu vou colocar como desafio, é possível provar propriedades muito bacanas. Isso aqui é um eixo. Vocês podem provar que, por exemplo, o máximo divisor comum do Fibonacci M e do Fibonacci N, isso aqui é o Fibonacci do máximo divisor comum de MN. É possível provar essa formulinha usando essa identidade, tá? A gente acabou de verificar. Pois bem, eu agora vou pegar mais um probleminha aqui da nossa listinha para investigar com vocês
ou propriedades aritméticas da sequência. Tá? Tem um exercício da Olimpíada Russa, uma Olimpíada muito antiga, que é para a gente provar que entre os primeiros 10 a oitava mais um termos da sequência de Fibonacci, existe sempre um número que termina em 4 zeros. Tem uma história legal sobre esse problema. Do livro que eu tirei ele, né, eles relataram o que aconteceu na prova, quando os alunos foram resolver. Tem um estudante, que é o Eric Balazs, posso ter pronunciado o nome dele errado, que resolveu só esse problema na prova. Tá? E aí, com isso, deram o primeiro prêmio para ele, apesar de ele não ter feito nem nada dos outros problemas. Ele gasta toda a energia dele para resolver esse problema, porque ele achou explicitamente qual é o primeiro termo da sequência de Fibonacci termina em 4 zeros. Ele descobriu que o Fibonacci 7.501 termina em 4 zeros. Isso aqui é muito surpreendente, porque esse Fibonacci tem muitos dígitos, é difícil de calcular ele explicitamente aqui. Ele tentou explorar propriedades aritméticas da sequência, que nós vamos investigar também, mas ele não fez, assim, o que é surpreendente é que ele não fez o caminho que as pessoas esperavam nesse tipo de problema, que é você mostrar só a existência, sem achar explicitamente o termo, né, que termina em 4 zeros. Tá? Eu não vou precisar encontrar exatamente aquele Fibonacci que tem 4 zeros, tá? Para mostrar que isso acontece. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar a sequência de Fibonacci e vou analisar os restos dela na divisão por 10 a quarta. Tá? Antes disso, eu vou fazer um problema mais simples ainda, que é analisar os restos dela na divisão por 5. Tá? Vou, de novo, usar uma imagem que eu já extraí aqui para vocês. Então, imagina que eu vou analisar a sequência de Fibonacci na divisão por 5. Então, o primeiro termo, que é o F0, ele é múltiplo de 5. Então, eu vou escrever um 0 embaixo dele. Vou escrever sempre embaixo da sequência só o resto. Então, eu vou escrever os números 0, 1, 2, 3 ou 4. Né? Então, embaixo do F1, 1. Embaixo do F2, 1 também. F3 deixa o resto 2 por 5. Deixa o resto 3 por 5. O F5 deixa o resto 0 por 5. Tá? O F8, ele deixa o resto 3 por 5. Desculpa, o F6, né? O F7, que é 3, deixa o resto 3 por 5. O F8 deixa o resto 1 por 5. O F9 deixa o resto 4 por 5. O F10 deixa o resto 0 por 5. O F11 deixa o resto 4. O F12 deixa o resto 4. Aí vem uma pergunta, quem é o F13? Bom, eu posso descobrir o resto do F13 sem necessariamente calcular explicitamente o valor dele. Tá? Dá para fazer fácil porque essa soma ainda é pequena, é 233, tá? Mas eu poderia fazer isso só olhando a soma dos restos. Vejam que o resto de um número qualquer aqui da sequência, ele tem a mesma propriedade da sequência de Fibonacci, né? Ele é obtido com a soma dos dois restos anteriores. Então, se eu somar 3 e 3, vai ser o número 6, esse número deixa resto 1 por 5. Então, olha só, apareceu o 1 bem aqui. Se eu somar 2 e 3, dá 5, né? 5 deixa resto 0. É o próximo da sequência. Tá? Então, por 13, o que eu percebo? Ele vai ter o mesmo resto que 4 mais 4, que é 8. F3 deixa resto 3. Como é só o resto que me importa, eu não vou mais escrever os termos da sequência de Fibonacci, vou escrever só o resto. F14, ele vai ter o mesmo resto que 4 mais 3, que é 7. 7 deixa resto 2 por 5. Né? F15, 3 mais 2, 0. F16, 2 mais 0, 2. F17, 2. F18, 4. F19, 1, certo? 2 mais 4 é 6, né? F20 vai ser 4 mais 1, que é 5, deixa o resto 0. F21 é 1 mais 0, 1. F22 deixa o resto 1. F23. Eu não vou gastar muita paciência de vocês escrevendo muitos termos aqui,
tá? Porque vocês já perceberam algo mágico aqui. Vocês perceberam que a sequência de restos se repetiu, tá? Então, bem aqui, nesses termos que vou circular de vermelho, o F20 e o F21, F0 e F1, vocês estão vendo dois restos seguidos consecutivos, iguais, né? 0, 0, 0, desculpa, 0, 1, 0, 1. O que acontece entre eles? Bom, como esse termo ele vem dos dois anteriores, o próximo termo aqui, o F22, ele coincide com o F2. Como é que você obtém o F3? É somando 1 com 1. Como é que eu obtenho o F23? É somando 1 com 1 também. Então, quando você encontra dois pares de restos iguais na sequência, é melhor fazer isso no próximo desenho. Digamos que você descobriu que o Fn, o Fn mais 1, eles têm restos A e B. Aí lá na frente, você descobriu que o FL e o FL mais 1 tem resto também A e B. Quando isso acontece, o próximo termo, que é o Fn mais 2, vai ter um resto que é igual ao próximo termo dessa sequência, que é o FL mais 2. Como o próximo resto é formado por B mais C, o F de L mais 3 vai ter que ter o resto também associado a B mais C. Bom, B mais C na divisão por 5 deixa resto D. Então, eu vou escrever o D também aqui. Então, dali em diante, todas as sequências de restos vão se repetir. Certo? O qual que a gente chama de período. A gente vai ter uma sequência periódica. Tá? Então, se você cortar aqui no... Vamos fazer um corte. Do F0 até o F19, eu tenho 20 termos, né? Então, é como se a sequência de Fibonacci, na divisão por 5, se repetisse de 20 em 20 termos. E o que é bacana, uma observação que a gente já pode extrair daqui, que é fenomenal. Olha que todos os termos que têm expoente múltiplo de 5, eles deixam o resto zero. Certo? Como o tamanho do período é múltiplo de 5, você tem um bloquinho de 20 termos se repetindo, eu posso concluir que daí para frente, todos os Fibonacci que tem um índice múltiplo de 5 são múltiplos de 5. O 5 é o F5, tá? Isso aqui também não é tão surpreendente assim para quem viu a forma anterior. Na forma anterior, se a gente fizesse o M igual a N, a gente poderia descobrir que o F2M ele é soma de dois múltiplos de Fn. Tá? É possível também extrair aqui como uma outra propriedade legal que o Fibonacci K divide o Fibonacci K vezes M. Quaisquer que sejam termos positivos K e M. Certo? Pronto. Diante dessa imagem, diante desse quadro aqui de restos, a gente tem uma sacada, tem uma ideia para resolver o problema da Olimpíada Russa. Tá? O que a gente vai fazer? Eu vou analisar os restos dessa sequência gigantesca na divisão por 10 a quarta. Por quê? Porque quando você fala no resto da divisão por 10 a quarta, eu estou falando dos 4 últimos dígitos. E é isso que nos interessa. Né? Então, por exemplo, se você me perguntar qual é o resto do número 7, 9, 8, 7, 4 na divisão por 10 a quarta, esse resto aqui vai ser o 9, 8, 7, 4. Né? São os 4 últimos dígitos. Eu vou deixar essa imagem, vai ser o mesmo desenho, tá? E eu vou analisar todos os pares possíveis do Fibonacci 1 até o Fibonacci 10 a oitava mais 1. Eu vou analisar todos os pares possíveis no Fibonacci consecutivos e vou olhar o resto que eles deixam na divisão por 10 a quarta.
Bom, esse número de pares de resto é finito, porque, primeiro, os restos só podem variar no conjunto de 0, 1, 2, até 10 a quarta menos 1, né? Então, o número de pares que eu posso formar, né? Aqui eu tenho 10 a quarta opções para esse primeiro resto, né? E tenho 10 a quarta para o segundo resto. Então, o total de pares de restos é esse produto. 10 a quarta vezes 10 a quarta. Isso aqui é 10 a oitava. Mas eu tenho mais do que essa quantidade de números, né? Então, se eu organizar todos os pares possíveis de Fibonacci dessa lista, né? Eu vou ter mais do que 10 a quarta, 10 a oitava possibilidades. Então, isso quer dizer que 2 vão ter que se repetir, certo? Olha, o que acontece se 2 se repetem? Quando 2 se repetem, eu tenho esse fenômeno dessa listinha. Então, eu vou ter um par que tem resto AB e outro par que tem resto AB. Entre eles, eu vou ter uma sequência de restos que se repetem. Vou formar um bloco, né? É como esse bloco que apareceu aqui no quadro anterior. Vou chamar de bloco verde, né? E o que é bacana nesse bloco verde, né? É que o bloco verde ele tem o resto zero, que é o F0. Tá? Isso que é importante. O F0, por ser zero, ele é o Fibonacci que é múltiplo de todos os inteiros. Né? Então, dentro desse bloco, como eu vou ter que ter um número Fibonacci que deixa resto zero, necessariamente eu vou ter um Fibonacci que termina em 4 zeros. Ele vai ter que ser múltiplo 10 a quarta. Tá? Vamos explicar esse argumento com mais cuidado, para ficar bem claro, porque ele vai ser útil nos próximos problemas. Ó. A gente descobriu, com esse argumento de contagem, de pares de restos, que os restos formam sequência periódica. Bom, tá. Como é que eu sei que eles se repetem para frente e para trás, né? Eu sei pela lei de formação. Então, se aqui é A e aqui tem resto A, aqui tem resto B, o próximo resto dessa sequência, nas duas pontas, tem que ser o mesmo, C. Isso vale para frente, vale para trás. Tá? Então, para trás, antes do A e B, vai ter que ter um resto que é o mesmo que está aqui. Tá? Por quê? Porque esse resto somado com A vai dar o B. Esse resto somado com A vai dar o B no lado direito também. Tá? Você pode voltar com esse argumento. Você pode retroceder e incluir nesse catálogo de restos todos os números que aparecem no Fibonacci, inclusive o primeiro número. Então, esse camarada que está aqui, que é o F0, que é 0, ele faz parte desse bloco que se repete. Tá? Como o F0 é múltiplo de todos os inteiros, em particular 10 a quarta, lá dentro do bloquinho, a cada vez que ele se repetir, eu vou perceber que tem um número que é múltiplo de 10 a quarta. Tá? E isso conclui aqui o nosso problema. Certo? Eu fiz, na verdade, 2 problemas com vocês. Um é mostrar que tem um múltiplo, tá? E se você estender esse argumento trocando 10 a quarta por qualquer outro inteiro positivo, tá? A gente resolve esse da UBM. Caiu no nível 2. O fato do F0 ser 0 e fazer parte aqui do primeiro termo da sequência garante que, como os restos sempre são periódicos, né? Que eu tenho um múltiplo de qualquer número inteiro na sequência de Fibonacci. Tá? Então, eu vou passar para o nosso próximo problema, que é voltar aqui a investigar a combinatória
dos termos de Fibonacci. Opa, esse aqui eu já fiz. Tem um exercício, antes de fazer esses dois que estão aqui na listinha, tem um exercício simpático que eu posso mencionar como curiosidade, que caiu no teste de seleção do Brasil para o Olimpíada Nacional. Tá? Esse questão 20, ela é muito próxima. Vejam, essa seletiva ela é bem difícil, né? Essa questão 20 ela é muito próxima do que da primeira fase da UBM. Tá? Eu vou fazer com vocês agora. Vamos aproveitar esse tempo aproveitar que eu mencionei esse exercício para resolvê-lo rapidamente aqui. O enunciado é o seguinte: você tem o número alfa dado por 1 mais R5 sobre 2, aquele número que apareceu na nossa equação de segundo grau agora há pouco, e eu quero encontrar todos os naturais n, tais que a expressão alfa elevado a n menos n2 alfa é um número inteiro. Certo? O que a gente aprendeu sobre esse alfa elevado a n? Né? A gente descobriu que ele vale Fn vezes alfa mais Fn menos 1. Então, em vez de chamar essa expressão vermelha de um inteiro Q, eu vou chamar a expressão preta de inteiro Q. Tá? Eu quero descobrir, então, os inteiros n, tais que essa expressão preta vale um inteiro Q. Tá? Aí eu vou organizar essa conta da seguinte forma: ó. Alfa Fn menos N2 mais Fn menos 1 igual aqui. Bom, o que acontece se esse inteiro Fn menos N2 não for zero? Se ele não for zero, eu posso reescrever aquela equação da seguinte forma: o alfa vai ser, vou passar esse termo para a direita, né? Q menos Fn menos 1 sobre Fn menos N2. Isso aqui claramente é um número racional. Né? É o quociente de dois números inteiros, só que o número que está na esquerda, que é o alfa, ele é irracional. Ele é irracional porque o raiz de 5 é irracional. Então a gente tem um absurdo. Esse absurdo me permite concluir que o F, para que aconteça esse enunciado, né, que o Fn menos N2 tem que ser zero, ou seja, que o Fibonacci n tem que ser perfeito. Tá? Veja, até aqui eu só usei recursos do ensino fundamental, né? É claro, de uma maneira sofisticada, mas são recursos que envolvem decidir o que é um racional, o que é um irracional, manipulações que envolvem essa potência do mais R5 sobre 2. A última parte do problema é identificar quais são os inteiros em que acontece essa igualdade. É possível a gente provar, eu não vou fazer aqui, que isso ocorre apenas em duas situações. Para o Fibonacci 1. Bom, para o Fibonacci 0 também, tá? Para o Fibonacci 12, que é 144. Do Fibonacci 3 em diante, o Fn vai ser maior do que n ao quadrado. Eu não vou provar isso, vou deixar aqui como desafio também, que é um problema extra, tá? Realmente, essa parte é mais difícil para o fundamental, mas, de toda forma, a gente tem mais um exemplinho aqui divertido, interessante, para usar esse recurso que apareceu aqui no item C, né? Tá bom? Então, vamos agora voltar para a prova de combinatória. E vou resolver com vocês. Então, nós vamos começar
a resolver o problema 22 agora. Ele tem o seguinte enunciado: eu quero encontrar o número de subconjuntos não vazios de SN, tais que não existem dois números consecutivos em um mesmo conjunto. Certo? Vamos primeiro fazer alguns casos iniciais para tentar perceber algum padrão desse problema. Então, eu vou analisar primeiro o conjunto S1, formado só pelo elemento 1. Ele tem dois subconjuntos, né? Tem um subconjunto vazio, que eu não quero considerar aqui, né? E o subconjunto formado só pelo 1. Tá? Então, se eu for dar um nome para essa quantidade, né? Vou chamar aqui de x1, x1 é 1. Tá? O S2, que é o conjunto formado pelos elementos 1 e 2, ele tem dois subconjuntos que nos interessam. É o subconjunto formado só pelo 1 e o outro só pelo 2. Tá? Eu não posso usar o subconjunto 1, 2, porque tem dois casos consecutivos, nem posso usar o vazio. Tá? Então, o x2 aqui é 2. O S3, formado pelo 1, 2, 3. Aí, temos agora três subconjuntos que nos interessam. 1, subconjunto 2, subconjunto 3, subconjunto 1, 3. Tá? Então, o x3 aqui, para a gente, ele é 4. Certo? Vamos investigar se a gente consegue descobrir o valor do S4. Do X4, na verdade, né? Então, ele tem os seguintes subconjuntos. Ó. Tem um subconjunto formado por cada elemento individual, né? Agora, ele tem uns subconjuntos formados pelos seguintes pares. 1, 3 e 1, 4. E também tem o 2, 2, 4. Pronto. Certo? Então, aqui, no X4, eu tenho 7 pares, 7 subconjuntos. Então, os termos que a gente está percebendo são 1, 2, 4 e 7. Vamos somar uma unidade a mais esses números. 2, 3, 5 e 8. Olha só, se eu somar uma unidade, eu percebo termos de Fibonacci. Né? Então, essa é a deixa para a gente tentar pensar em algum argumento de contagem que tem a ver com Fibonacci. Então, qual é o argumento que a gente vai usar? Eu vou calcular o xn dividindo esses conjuntos de dois tipos. Aqueles que têm o 1 e os que não têm o 1. Certo? Quando eu coloco o 1 no meu subconjunto, eu não posso, dos termos de 1 até n, envolver o elemento 2. Então, é como se eu tivesse que escolher de n-2 candidatos, aqueles que vão figurar junto com 1, com total liberdade, exceto por respeitar a condição de que entre eles eu não posso ter consecutivos. Bom, esse problema é equivalente ao distribuir os primeiros n-2 números com essa mesma regra. Tá? Então, quando eu analiso as contagens do xn que tem um 1 no começo, né? Eu percebo que o número total delas é xn-2. Agora eu vou olhar aquelas que não têm 1. Bom, se eu não tenho 1, eu tenho total liberdade para escolher todos os elementos de 2 até n, desde que eu não tenha 2 consecutivos. Bom, a gente sabe resolver esse problema. Isso é igual ao problema de distribuir os números de 1 até n-1. Isso é dado pela quantidade xn-1. Então, a gente descobriu aqui que o xn é igual ao xn-2 mais xn-1. Opa, tem um pequeno detalhe. Nessa contagem aqui, eu tenho que lembrar que quando eu tenho o 1,
Não necessariamente eu preciso colocar mais elementos, né? Faltou contar, nesse primeiro passo aqui, o subconjunto que tem um isolado. Tá bom? Ou seja, é o subconjunto unitário, formado só pelo 1. É formado do 1 com a união do vazio, né? Se eu fosse pensar em formá-lo a partir dos demais elementos, teria que unir o vazio ao 1. Então, a fórmula correta seria xn é xn menos 2 mais 1 mais xn menos 1. Essa é quase a fórmula de Fibonacci. Eu vou mudar essa fórmula colocando 1 nos dois lados. Eu vou somar 1 na esquerda. Na direita. E aí eu vou rebatizar essa nova sequência de YN. Então, para a gente o XN, para a gente o XK mais 1, exatamente a sequência YK. Então, esse aqui é o YN, esse aqui é o YN menos 1, mais o YN. Aqui é o YN, desculpe, menos 2. Aqui é o YN menos 1. Veja, é o mesmo DNA da sequência de Fibonacci, né? A mesma recursão. Agora eu vou olhar quem são os primeiros termos, né? O Y1 é o X1 mais 1. Eu vou voltar aqui no nosso quadro. Ó. X1 mais 1 é o 2. Esse é o Fibonacci 3. O Y2 é o X2 mais 1. Esse é o 3. Esse é o Fibonacci 4. O Y3 é o Fibonacci 5, né? O Y3 vai ser 4 mais 1. E daqui a gente percebe, então, esse padrão, que o YN em geral vai ser o Fibonacci N mais 2. Por que isso acontece? Porque as sequências têm os primeiros termos coincidentes e daqui em diante, cada termo é formado pela soma dos anteriores, né? Isso vale para a sequência YN e também para a sequência Fibonacci. Então, se no comecinho elas têm o mesmo padrão, né? Coincidem, e elas têm a mesma recorrência, né? Quando eu falo que tem o mesmo DNA, então dali em diante, os próximos termos são todos iguais. Tá? Então, o YN é o Fibonacci N mais 2. Como eu já sei uma fórmula de Fibonacci, eu sei uma fórmula para o YN. Né? E aí a gente resolveu o problema, porque o problema queria calcular o XN, né? O XN, ele é o YN menos 1. Esse é o Fibonacci N mais 2 menos 1. Tem aquela fórmula simpática. Alfa N mais 2 menos beta N mais 2 de alfa menos beta. Tá. Perfeito. O próximo problema que a gente quer discutir tem a ver com uma outra identidade que envolve esse Fibonacci que a gente não viu ainda, tá? Que é a seguinte, essa questão que é na Olimpíada de Matemática da Bahia, que é o MEBA, tá? Você tem uma fila de cadeirinhas que podem ser das cores branca ou cinza, e a gente quer arrumar essas cadeiras de forma que sempre fiquem quantidades ímpares de cadeiras da mesma cor consecutivas. Tá? Aqui no desenho eu tenho uma cadeira cinza, uma branca, 3 cinzas, 3 brancas, 3 cinzas e uma branca. Tá? Então, eu quero descobrir o número de maneiras de fazer isso com 12 cadeiras. Aqui você percebeu já que nós decompusemos o número 12 como soma de parcelas, né? A primeira parcela representou as cadeirinhas cinza, depois branca, depois cinza, branca. Tem uma alternância aqui de cores, tá? E tem outras maneiras de fazer isso. Por exemplo, poderia colocar a primeira cadeirinha cinza, outra branca, outras 5 brancas, né? Depois outras 5 cinzas, depois mais uma branca. Isso também dá 12, tá? De quantas formas a gente pode fazer isso? Bom, eu vou chamar primeiro o problema mais fácil de resolver, que é decompor o número 12 como soma de números ímpares. E depois eu vou associar ele ao problema das cadeiras coloridas. Vamos chamar de Xn o número de maneiras
de escrever N como soma de parcelas ímpares. Obviamente aqui estou falando de termos positivos, né? Então, por exemplo, o x1. x1 é 1. Só posso escrever 1 como sendo a parcela 1. O x2, só posso fazer 1 mais 1, né? x2 é 1 também. x3. O x3, ele pode ser como sendo 1 mais 1 mais 1, ou a parcela 3. Tem duas formas. O x4, ele pode ser 1 mais 3, 3 mais 1, ou 1 mais 1 mais 1 mais 1. Né? Então, eu tenho três formas. Olha só, já está aparecendo aqui o Fibonacci novo, né? x5 pode ser 1 mais 3 mais 1, 5 parcelas 1, 3 mais 1 mais 1, 1 mais 1 mais 3. Né? Então, eu tenho 5 formas também. Ou a parcela 5 também, né? Então, são 5 formas. Tá? Vamos descobrir por que apareceu a sequência de Fibonacci nesse problema. Tá? Uma vez que a gente resolva essa decomposição em parcelas ímpares, vai ser fácil fazer a questão da Almeba. Tá? Para isso, eu vou ter que apelar para aquela configuração de dominós que nós vimos, né? Olha só, eu vou contar aqui 12 dominós, 12 quadradinhos, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Bem aqui eu vou cortar. Tá. E aí eu vou contar o número de maneiras de preencher esse tabuleiro de uma forma um pouco mais complicada do que o anterior, tá? Eu posso começar preenchendo ele colocando um dominó em pé. Se eu coloco um dominó em pé e quero preencher esses 11 quadradinhos que sobraram, eu sei que o número de coberturas possíveis, né, é x12, é x11, né, que é o F12. Tá. Se eu não colocar esse dominó em pé, ou seja, eu sou obrigado a colocar ele deitado, eu posso dividir as coberturas restantes do tabuleiro entre aquelas que logo em seguida começam com um em pé e aquelas que vêm com deitado. Quando eu começo com um em pé, o que é que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que cobrir aqui essas 9 posições com dominós. E eu sei que o número de maneiras de fazer isso é o F10. Tá? Agora eu vou olhar as outras coberturas que eu não analisei ainda, né? São aquelas em que eu começo com 2 deitados e não começo depois com um em pé. Ou seja, vem 2 deitados de novo. Dessas coberturas que começam com 2 pares deitados, tem aquelas que começam com em pé e as que não começam com em pé. As que começam com em pé, veja, eu vou subtrair o número ímpar, né? Vou subtrair do 12 o 5, sobraram 7 de largura, né? O número disso é o F8. Aí depois eu vou considerar as que tem 2 deitados, né? E vou dividir entre aquelas que começam com um em pé. Aí vai vir agora o F6. Vou analisar aquelas que não foram contadas ainda, que vêm com 2 deitados depois, e com um em pé. Vem o F4. Depois, as que vêm com 2 deitados e um em pé. Desculpa, esse vai ser o F2. Finalmente, vou contar a cobertura que tem tudo deitado, né? Mais uma cobertura. O que é isso aqui? Isso aqui é o total de coberturas do tabuleiro 2 por 12. Isso aqui é o F13. Certo?
Esse mesmo argumento, ele pode ser feito quando você determina aqui um corte com um número ímpar de quadradinhos. Eu poderia, em vez de ser separado 12, separado 13, 15, né? E aí, se eu fosse repetir esse argumento, eu ia descobrir o seguinte, que o F11 mais o F9 mais o F7 mais o F5 mais o F3 mais o F1, isso é igual ao F12. Tá? Então, essas duas identidades que eu estou colocando no quadro, em geral, elas vão ser generalizadas, né? Vou aproveitar para poder importar aquela imagem e fazer mais experiência com vocês. Ó. Eu posso somar, por exemplo, aqui todos os Fibonacci que começam com F1 e tem índice ímpar, o F1, o F3 e o F5. Vou parar no F5. Né? Então, eu vou somar aqui 1 com 2 com 5. Quanto que dá essa soma? Vai dar 8, que é o próximo Fibonacci. Que é o Fibonacci par seguinte. Né? Em geral, se você começar aqui no Fibonacci 1 e for somando só o Fibonacci de índice ímpar, você vai descobrir o Fibonacci 2K. Tá? Eu poderia ter começado com o Fibonacci 2, tá? Vamos olhar aqui só Fibonacci de índice par agora. Eu vou somar aqui o 1 com o 3, vai dar 4, com o 8 vai dar 12, com o 21 vai dar 33, né? Isso é igual ao próximo Fibonacci menos 1, tá? Então, Fibonacci 2 mais Fibonacci 4, que é o Fibonacci 2K, que é o Fibonacci 2K mais 1. Menos 1. Tá bom? Eu vou usar essas duas identidades aqui no meu próximo problema, que é aquele da Omega. Para estudar esse número, que é o xn, né, mesmo decompor o n como parcelas ímpares, eu vou decompor essa contagem do x12 de modo semelhante a essa cobertura do tabuleiro. Então, imagina que você quer escrever o 12 como soma de números ímpares, a primeira parcela é 1. As demais parcelas somadas tem que dar o número 11. Né? Então, uma maneira de contar as partições do 12 é primeiro contar aquelas que começam com 1 e depois eu contabilizo as restantes. Né? As que começam com 1 são quantas? x11. Por quê? Porque basta decompor o 11 em parcelas ímpares e completar a soma. Né? Então, por exemplo, se eu escolher que a primeira parcela vai ser 1, eu posso escrever aqui mais 5, mais 5, mais 1. Isso aqui vai dar o 11. Né? Para cada maneira de escrever o 11 como soma de parcelas ímpares, eu tenho uma maneira para o 12. Né? Começando com 1, é claro. Em vez de começar com 1, eu poderia começar com o 3. Certo? Se eu começo com 3, eu tenho que decompor agora o 9 como soma de parcelas ímpares. Então, eu vou somar aqui x9. Poderia começar com 5. Vou somar x7. Poderia começar com 7. Poderia começar com 9. Poderia começar com 11. Então, se você descobriu que o x1 é o Fibonacci 1, que o x3 é o Fibonacci 3, que o x5 é o Fibonacci 5, foi o que nós estávamos descobrindo naquela contagem anterior, né? E você tem uma fórmula como essa, certo? Que fórmula é essa, né? A fórmula que eu estou querendo explorar aqui é que o xn ele é dado por uma soma de x anteriores, né? Respeitando as paridades desses índices. Né? Se você começou com x12, eu vou somar todos os x que têm índice ímpar. Tá? Então, se você percebeu que o x5 é F5, x3 é F3, x1 é F1, você vai poder provar que o x7 é o F7. Com dessa fórmula, dessas duas fórmulas. Vai poder provar que o x9 é o F9. Vai poder provar que o x11 é o F11. Vai poder provar que o x12 é o F12. Então, o número de maneiras de você decompor o 12 como soma de parcelas ímpares é o F12. F12 para a gente é 144. Tá? Bom,
Para terminar o problema, eu tenho que lembrar que depois que eu decomponho um número em parcelas, né, eu ainda tenho que escolher as cores. Aqui no exemplo do problema, eu comecei com cinza, mas podia ter começado com branco também. Então, para cada decomposição do 12, como soma de parcelas ímpares, eu escolho a cor da primeira parcela, se vai ser branca ou cinza, e as demais vão ter que ser alternadas. Se escolher branco, a próxima vai ter que ser cinza, depois branco, depois cinza, branco. Então, eu multiplico por 2 o número de contagens, né? Então, a resposta do problema é 2 vezes x12. É 2 vezes 144. Isso aqui dá 288. Então, o item B. Tá bom? Então, isso encerra esse problema 23. E agora eu quero discutir com vocês o problema inicial da motivação, né? O mais difícil aqui da lista, que também envolve a contagem dupla, para a gente encerrar esse papo sobre Fibonacci. O legal desse problema do 23, a gente descobriu mais identidade interessante, e a gente tem uma prova não algébrica para essa identidade, né? A gente tem um argumento de contagem, envolvendo aquele dominó, aquele tabuleiro 2 por n, né? E coberturas por dominós, tá bom? Bom, nós vamos agora para o nosso último problema, tá? A gente quer resolver aquela motivação original. Eu vou relembrar o enunciado e começar a tratar de alguns casos particulares, né? Então, como é o exercício? Eu tenho uma lista de alunos, eles estão sentados em fila, eles foram numerados de 1 até n, tá? E aí você quer reposicionar esses alunos também em fila, vamos mudar a ordem deles, de tal forma que um aluno não fique muito mais à direita da posição que ele já estava. Ou seja, ele pode ocupar, um aluno da posição I, ele pode ocupar as I primeiras posições e a posição I mais 1, mas não pode dar I mais 2 em diante, tá? E eu quero que nenhum aluno, exceto possivelmente o primeiro, de número 1, fique no mesmo lugar onde estava, tá? O número que a gente está querendo calcular é a quantidade de arranjos dessa forma que pode ser feitos com 12 alunos. Vamos dar um nome de SN para o número de arranjos com N alunos, tá? E aí vamos calcular os primeiros valores de SN. O S1, por exemplo, é bem fácil. O S1 é o número de maneiras de você sentar um único aluno dessa forma, só tem uma maneira. O S2 são 2 alunos. Se antes ele estava na posição 1, 2, a única maneira de redistribuí-los é colocar primeiro o aluno 2, depois o aluno 1, né? E de agora em diante, eu não vou parar de desenhar esses bonequinhos, vou desenhar só listas de números. Na lista de cima, as posições originais, e na de baixo, as novas posições dos alunos, tá? Então, o S2, como tem apenas uma distribuição possível associada a ele, vai também ser o número 1. Tá? O S3, vou fazer aqui no próximo quadro, que tem mais espaço. O S3 vai ser 2. Eu vou listar aqui explicitamente. Ó. Eu posso fazer a distribuição 1, 2, essa é a original, 1, 2, 3, né? Aí pode ser 1, 3, 2. Depois eu posso fazer a distribuição 1, 2, 3, 3, 1, 2. Então tem essas duas distribuições. Em uma delas, o primeiro elemento fica fixo. Pode perceber que uma vez que ele fica fixo, só tem uma maneira de dispor o 3 e o 2, mas tem que inverter de lugares. Tá? E outra, ele não fica fixo. Se ele não fica fixo, como eu tenho que respeitar aquela condição de que eles não podem ir muito para a direita, né? O 1 tem que ir na posição 2. Uma vez que ele for na posição 2, o 3 só pode ir na posição 1 e o 2 na posição 3. Tá? Porque se o 2 for na posição 1, o 3 tem que ir na posição 3. Aí não pode, porque o 3 ficaria fixo, né? Ficaria no mesmo lugar. Tá? Então, só tem duas maneiras. O S4 vai descobrir que é 3. Tá? Quais são as maneiras? Vou escrever aqui as posições originais. Aí, a primeira arrumação é a seguinte, o aluno da posição fica no mesmo lugar,
ficou paradinho, tá? Por isso que eu escrevo 1 embaixo do 1. Depois, o aluno 4 vem para a posição 2, depois 2, 3. Tá? A outra maneira é 2, 1, 4, 3. Tá? Ou seja, o aluno da posição não fica mais fixo, vai ter que ir para a posição 2. E a última é o aluno vem para cá, aí o aluno 4 vem para cá, o 2 só pode vir para cá e o 3 vem para cá. Então, esse é o S4. O S5 ele vai ter 5 distribuições. Primeiro eu vou listar as que deixam um fixo. Essa notação que eu estou usando aqui é uma notação bem popular para permutações. Tá? Aqui eu tô realmente economizando símbolos para a gente poder ter o máximo de espaço possível aqui. Né? Então, pode ser 3, 2, 5, 4, 1, 5, 2, 3, 4. Veja que quando eu fixo 1, fazer aqui no cantinho um breve comentário. Quando eu fixo 1, o 2, ele só pode ir até a casinha 3, né? Como ele não pode ficar fixo, é obrigado o 2 ir para a casinha 3. Ou seja, para a cadeira 3, né? Aí eu tenho que distribuir agora o 4 e o 5. Né? O 5, o 4 ele não pode ficar no 4 não pode ficar no 4. Então o 4 ou vem para a posição 2 ou vem para a posição 5, né? Se o 4 vier para a posição 2, o 3, como não pode ficar como o 3 fica no máximo no 4, ele teria que ficar aqui e o 5 seria fixo. Então o 4 não pode ir para a posição 2, certo? Então o 4 tem que ficar na última posição. Ou ele fica no 2 ou no 5, né? Não pode ficar no 2, fica no 5. Aí o que falta a gente preencher aqui? Falta colocar o 3 e o 5. Tem duas maneiras de distribuir, ó, ou 3, 5 ou 5, 3. E as duas estão ok, as duas satisfazem o nosso problema. Tá? Então, uma pequena explicação para essas duas primeiras. Tá? As próximas 3 não tem um fixo. Então, se um não está fixo, ele vai ficar na casinha, na cadeira 2, né? 1, 1, 1. E aí, pode ser o quê? Pode ser 2, 1, 5, 3, 4. 3. Eu estou fazendo mais rápido para a gente poder ganhar tempo, mas depois, com calma, vocês podem sentar, né, e tentar ver em detalhes cada dessas distribuições, preencher aos poucos, né? Pode também 5, 1, 2, 3, 4. Tá, pronto. Eu não vou desenhar agora mais arranjos possíveis, tá? Essas 3 coleções são boas para a gente fazer uma análise desse problema. Eu quero perceber 2 coisas com vocês. Primeiro, os números que apareceram aqui, né? 1, 2, 3, 5. Naturalmente, são os números de Fibonacci, tá? Então, a gente tem a conjectura aqui de que conjectura é algo que a gente acha que é verdadeiro, né? A conjectura aqui é que o SN ele é igual ao Fibonacci N. Só que tem uma informaçãozinha a mais que a gente pode explorar nesses diagramas. E eu vou contar quantas permutações não tem um fixo. Aqui eu tenho uma que não tem um fixo. Aqui eu tenho 2. Né? E na terceira linha eu tenho 3 que não tem um fixo. E existem Fn-1 permutações, ou arranjos, né, não está sendo enunciado, arranjos sem o 1 no mesmo lugar.
vamos tentar descobrir por que esse fenômeno acontece. Seria muito bacana se a gente conseguisse, de alguma maneira, explicar por que o SN é igual ao SN-1 mais o SN-2. Né? Se a gente conseguir fazer isso, se a gente mostrar que o DNA dessa sequência é o mesmo do Fibonacci, como os primeiros termos são iguais, né? O S1 é igual a F1, o S2 é igual a F2, do 3 em diante todos vão ser iguais. Né? E aí a gente consegue a resposta do problema. Vai poder mostrar que o S12 é o F12, que é um 44. Tá? Para chegar nessa contagem, a gente vai tentar distribuir, quebrar aqui os arranjos para cada N em 2 grupos. Eu vou traçar aqui uma barreira natural para vocês já desconfiarem quais são os grupos. Um grupo é aqueles que têm um fixo e outro grupo é os que não têm um fixo. Tá? Então, nossa estratégia aqui no próximo problema, né? No próximo quadro. Eu quero contar o SN como 2 contagens. Uma contagem que tem um fixo e outra contagem não tem. As que têm um fixo são mais fáceis, ó. Vamos supor que você já verificou essa conjectura aqui. Você verificou ela para o S1, para o S2, para o S3 e para o S4. E para o S5 também, né? Foi o que nós fizemos aqui no nosso quadro. Ó. Eu quero verificar se isso vale para o S6. Certo? E vou primeiro comparar o S5 com o S4. Ó. Olha essas... ou até mais fácil, né? Vou comparar o S4 com o S3. Ó. Olha essa permutação que tem um fixo. Subtrai uma unidade de cada elemento desse quadradinho. Certo? O que acontece quando você faz isso? O 2 vai virar 1. Esse 2 vira 1. Esse 2 também vira 1. O 3 vai virar 2. O 4 vai virar 3. O 4 vai virar 3 aqui. E o 3 vai virar 2. Veja, aquele quadradinho de permutação vira uma permutação do arranjo com 3 alunos. Aquela estrutura que existe, se nesse quadradinho não tem ninguém fixo, quando você subtrai a unidade de todo mundo, lá em cima, também ninguém vai estar fixo. Certo? E outra informação, se abaixo do número I, né? Desculpe, se o número I, ou ele figura na posição I mais 1, ou nas posições anteriores, quando você subtrair uma unidade de todos os numerinhos, o número I-1 vai ficar na posição I-1, ou no máximo na posição I. Ou seja, é a mesma regra do enunciado para esse novo tabuleiro. Então, aqui eu tenho uma ideia em mente, olhando para esse diagrama, né? As permutações que não têm um fixo, as permutações que têm um fixo, estão conectadas com as que não têm um fixo da linha anterior. Vamos verificar isso para o próximo cenário. Ó. Subtrai uma unidade. Desculpa. Essas são as que têm um fixo, né? Vamos subtrair uma unidade de todos os números desse quadradinho, desse retângulo. Então vai dar, o 2 vai virar 1, né? Então eu vou ter aqui exatamente essa configuração. 2 vira 1, 3 vira 2, 4 vira 3, 5 vira 4. Essa linha de baixo, que era 3, 2, 5, 4, vai virar 2, 1, 4, 3. Tá. Vamos fazer isso mesmo, vamos fazer o mesmo com o próximo diagrama. Eu separo um que está paradinho, está fixo, né? E subtrair um de todo mundo que está nesse retângulo verde. Na linha de baixo, se você enxergava 5, 2, 3, 4, quando você subtrair, vai enxergar 4, 1, 2, 3. É esse mesmo retângulo aqui. Tá.
Então, a gente tem uma ideia aqui. A ideia é que você pode conectar os arranjos que têm um fixo com os arranjos que não têm um fixo da linha anterior. Vamos fazer isso para o S6 agora no próximo quadro. Vamos fingir aqui por um instante que isso aqui é 6, né? Então, quando eu fixo 1, eu posso preencher esse retângulo simplesmente preenchendo um equivalente para 5, que não tem um fixo, né? Por exemplo, tem um diagrama que é 5, 1, 2, 3, 4, tá? Aí eu vou somar unidade a todos os números que estão aqui nesse retângulo, né? Então vai aparecer aqui 6, 2, 3, 4, 5, tá? Então, para cada diagrama que não tem um fixo, da linha de 5, eu consigo criar um diagrama para a linha de 6, que tem um fixo. Aí eu vou olhar na linha de 5, quantos não tem um fixo? São 1, 2, 3, né? Que é o Fibonacci 3, tá? Desculpa, é o Fibonacci 4, isso. Coincidentemente, o Fibonacci 4 é o S4, tá? Então, que não tem um fixo, são os que... Desculpa, os que têm um fixo da linha de 6 são os que não têm um fixo da linha de 5. Pela conjectura, como a gente já verificou isso para... Como eu já verifiquei essa sentença para essa linha 5, né? Eu sei exatamente esse número. Esse número vai ser o Fibonacci 4, né? Fibonacci 4. Agora vamos ver os que não têm um fixo. Bom, para os que não têm um fixo, eu vou fazer uma mágica, né? Eu vou fazer uma troca aqui. A troca é a seguinte, ó, você inverte. Primeiro, se um não está fixo, ele só pode figurar na posição 2, né? Graças a essa regra do enunciado, a posição do número 1 ela é no máximo 2. Então, se ele não está na posição 1, está na posição 2. Então, a sua linha tem essa cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem um bem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trocar essas posições no arranjo. Não importa que interrogação esteja lá, naquela casinha, tá? Então, pensa por um instante que você trocou esses dois números de lugar, esses dois números. O que você vai gerar aqui do lado? Você vai gerar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3. Esse é o primeiro retângulo, né? O segundo retângulo vai ser 1, 4, 2, 3. Se você subtrair uma unidade de todos os números desses retângulos, você vai descobrir todas as permutações para 3 números. Essa primeira, 2, 3, 4, 2, 4, 3, subtrair uma unidade, vai ser embaixo, né? Vai ser 1, 3, 2. Exatamente essa. Vamos fazer o mesmo com a segunda, subtrair uma unidade de baixo, né? De todos os numerinhos. A primeira linha vai ser 1, 2, 3, a segunda linha vai ser 3, 1, 2. 3, 1, 2. Tá bom? Se eu fizer o mesmo aqui, eu vou trocar essas posições de lugar, né? Quando eu troco, o 1 vai ficar fixo. Eu vou ter agora 3 distribuições, com um fixo na primeira posição. E se eu subtrair uma unidade dos demais, eu vou identificar exatamente esses três arranjos da linha S4. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui no contexto geral. Vamos pegar uma distribuição para 6. Ó. Eu tenho... Vou pegar uma distribuição para 5 genérico. Pode ser, inclusive, essa distribuição que eu já coloquei aqui em cima.
Aí eu vou somar uma unidade em todos esses números, para preencher aqui a minha primeira fila, né? Vai ser 6, 2, 3, 4, 5. Aí tem um aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou destrocar essas posições. Vou colocar o 6 aqui e um bem aqui. Veja, eu descobri aqui uma permutação que não tem o 1 fixo na primeira casinha. Né? Vamos refletir um pouco. Por que quando eu troco o 1 de lugar, eu não crio um arranjo ruim à direita? Né? Quando eu faço essas trocas, o número que está sempre do lado aqui o número que está à esquerda do 1, ele é maior ou igual a 2. Né? Então, quando eu troco ele de lugar com o 1, ele vai parar embaixo do 2. No pior dos casos, você colocou um 2 embaixo do 2. Mas você não está quebrando aquela regra de que um número não vai muito à direita da posição original que ele estava. Né? Se esse número for 3, 5, quando eu colocar ele embaixo do 2, essa condição está respeitada ainda. Como eu falei, o pior caso é quando eu troco um número que é 2, como aqui nesse primeiro balão, né? O 2, ele vai para a direita e fica embaixo do 2. Como aconteceu aqui. Aí, essa distribuição, ela respeita aquela condição da posição mais à direita, mas ela eventualmente pode ter pontos fixos. Por exemplo, o 2 está embaixo do 2. Mas isso não é problema para a gente. Por quê? Porque eu sei que todos os números do retângulo, uma vez que eu coloquei um para a direita, para a esquerda, né? Todos os números ali dentro, eles são pelo menos 2. Quando eu subtrair uma unidade de todos eles, eles vão corresponder aos números de 1 até n-1. No caso aqui, de 1 até 3. E o único número que possivelmente pode estar fixo é essa troca que eu fiz com a posição 2, né? Ou seja, o único número que pode estar fixo é o número 1, que é esse número que vai ser subtraído do 2. Os demais são todos corretos, em posições diferentes das originais, né? Esse procedimento que eu fiz de levar uma permutação que tem 4 camaradas para uma que tem 3, ele vai e volta, né? Ele pode ser desfeito. Eu pego uma que tem 3, somo a unidade e troco a posição com 1. Tá bom? Então, essa estratégia de organizar as distribuições me permite calcular o S6 de forma fácil. Então, como é que eu calculo o S6 agora? As que não têm um fixo, elas correspondem, cada uma corresponde a uma da linha 5. Ou seja, eu tenho S5 distribuições. Isso aqui é o F5. Então, o S6 corresponde aos Fibonacci 4 e 5 somados. Ora, mas quanto é que é o Fibonacci 4 e 5 somado? Isso aqui é o Fibonacci 6. Tá. Você repete esse argumento para 7, para 8, essa mesma estrutura. Divide as permutações, né, essas distribuições de pessoas, em distribuições que têm um fixo e que não têm um fixo. As que têm um fixo, pelos casos anteriores, você já sabe. Desculpa, as que não têm um fixo, pelos casos anteriores, você sabe quanto é? É um Fibonacci de índice menor. E as que têm um fixo, exatamente o Fibonacci anterior. Então, você descobre que, em geral, o SN vai ser o Fibonacci n-1 mais Fibonacci n-2. Isso aqui é exatamente Fibonacci n. Tá? E aí isso termina o problema graças a essa correspondência entre permutações. Realmente, perceber isso gera um certo trabalho. Tá? Tem uma componente aqui divertida que é olhar esses diagramas e ver que tem relações entre eles, né? Entre essas figurinhas. Tá? É que a gente teve que ter um pouco mais de perspicácia em decidir que tipo de informação a gente queria provar. Né? O que a gente queria provar? São dois fatos aglutinados. Uma é de que cada linha tem um número Fibonacci de permutações, que é o Fibonacci, cada linha N tem o Fibonacci N, né? E, além disso, que o número daquelas permutações que não tem um fixo é Fn-1. Essas duas formações juntas nos permitem operar e fazer esse argumento funcionar mais vezes, né? Tá bom?
Vocês têm um argumento indutivo aqui por trás para fazer isso dar certo. Tá? Pois bem, esse era o problema que eu queria encerrar a nossa conversa hoje. Tem outros problemas interessantes nesse material que eu vou disponibilizar para vocês. Aqui, por exemplo, o 21, ele tem o mesmo espírito dessa questão 22 que eu falei. Tá? É uma questão da AIME, é uma competição matemática americana muito bacana. Nessa listinha tem problemas mais difíceis. Um dos mais divertidos é esse 24. Vocês podem deixar os alunos quebrando a cabeça e pensando um pouco, como é que eles se desafiando, um desafiando o outro, né? Isso é bem interessante para eles fazerem. Tá? Tem assuntos aqui que estão bem fora, estão bem acima do nível fundamental, mas eu deixei aqui por curiosidade. Por exemplo, tem o teorema de Zenkerdorf, que é um resultado bonito. Você pode escrever qualquer número natural como soma de Fibonacci de índices não consecutivos, distintos, né? Isso é como se você estivesse falando em uma base Fibonacci. Do mesmo jeito que a gente pode escrever um número na base 2, na base 3, é possível escrever um na base Fibonacci, né? E esse teorema, ele diz afirma que isso é possível, dá para a gente provar esse resultado, tá? Então, para quem tiver interesse em se aprofundar sobre esse assunto, eu queria sugerir alguns livros e alguns sites para vocês visitarem, né? A primeira referência é esse livro Proofs That Really Count. É um livro muito simpático, muitos exemplos divertidos. Ele contém todas as entidades que envolvem Fibonacci que foram vistas aqui, e ele tem sempre a proposta de trabalhar com essas identidades por meio de contagens duplas, né? O livro também aborda outras sequências, não apenas a de Fibonacci, tá? É um livro realmente interessante. Existe literatura em português já sobre essas identidades que envolvem contagens duplas, tá? Tem vários trabalhos do Prof. Mate muito bem escritos. Eu vou mencionar um também, que é esse do professor Fernando Cunha Cores, tá? Aqui ele foi defendido na UNB, e tem vários argumentos combinatórios para provar identidades que envolvem números de Fibonacci, tá? Um exemplo, vocês podem consultar vários outros também do Prof. Mate, vale a pena. Está totalmente disponível de forma gratuita na internet, né? Um livro para aqueles exercícios que envolvem potências de raízes de equações de segundo grau, é esse livro de Álgebra 1, do Morgado, Wagner e do Jorge. É um livro que já está esgotado, né? Ele não costuma ser facilmente comercializado nas livrarias, né? Se encontra mais em sebo. Mas ele tem sessões específicas para trabalhar identidades de Newton, vários problemas como aqueles que eu mencionei no começo da nossa conversa de hoje, sobre relações de recorrência com raízes de equações de segundo grau. Então, a proposta aqui não é que você traga para o ensino fundamental o estudo completo e sofisticado de como resolver qualquer recorrência linear, tá? Isso realmente é mais avançado para esse público, né? Mas é possível trazer um pouco do sabor desse tipo de estudo por meio de manipulações de raiz e equação de segundo grau. Isso sim é um exercício interessante, torna até mais cativante o ensino das soluções de equação de segundo grau, tá? E nesse livro de álgebra vocês vão ter mais problemas para explorar, tá? E finalmente aqui tem um outro livro muito popular, que é o livro do Círculos Matemáticos. Ele tem capítulos, tem um capítulo sobre indução, com várias identidades interessantes, e que também pode ser uma referência de bons problemas para levar para o fundamental. Esse livro é voltado para alunos do fundamental, né? Então é uma boa referência para escolher problemas que envolvem a sequência de Fibonacci, tá? Eu não posso também deixar de falar do portal da UBMAP. Aqui vocês vão encontrar nos tópicos adicionais uma seção sobre recorrências que é muito rica
com material didático e lista de exercícios. E aí vocês podem pincelar algum desses problemas para passar para os alunos em nível fundamental, tá? Tem aqui material teórico muito bem escrito. Ouso dizer que em português deve ser a melhor referência elementar para o estudo de recorrências, tá? E aí é uma fonte muito acessível, fácil para os alunos, né, que quiserem se aprofundar e resolver mais problemas, tá? Então, recomendo fortemente vir aqui nesse capítulo, nesse módulo, né, de recorrências para buscar mais problemas. Esse resultado, tá? Então, eu vou encerrar por aqui. Uma última curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Tem uma enciclopédia online de sequências. Então, às vezes, você está resolvendo um problema e aí assistiu uma sequência lá curiosa, você quer saber se ela já apareceu em algum lugar. Vou colocar aqui uma sequência, por exemplo, 1, 3, 4, 7, 11. Essa sequência aqui é a sequência de Lucas. Ela tem o mesmo DNA do Fibonacci, ou seja, cada termo é a soma dos dois anteriores, só que ela começa de forma diferente. Ela começa com 1 e 3, tá? Aí você pode buscar, e aí ele vai listar vários resultados, vários artigos em que aparece a sequência que eu mencionei, tá? Então, pode colocar os números de catalão, pode colocar números triangulares. Se você tiver um problema interessante de matemática e quiser descobrir se aquela sequência já foi estudada por alguém, se apareceu em algum lugar, vem nessa enciclopédia aqui online, que é muito divertido e você pode aprender mais, ou pode ver se alguém já estudou aquela sequência, tá bom? Então, vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá? Um grande abraço a todos aí. Bons estudos.